Sabe quando um agente do Estado, sei lá, um funcionário público, no exercício da função dele, acaba causando um dano para alguém? A pergunta que fica é: de quem é a responsabilidade? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso, a chamada responsabilidade civil do Estado. É o dever que ele tem de indenizar as pessoas por esses prejuízos. Para a coisa ficar bem clara, vamos imaginar uma cena do dia a dia. Pensa só, uma viatura da polícia, durante uma patrulha, acaba batendo num carro particular. É uma situação que, pode acontecer. E aí, Exatamente. A pergunta de R$ 1 milhão. Quem paga essa conta? É o policial que estava dirigindo? É o Estado? Somos nós, os contribuintes? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai conversar hoje. ok, para a gente entender a regra que vale hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. O jeito como o Estado é responsabilizado hoje em dia é, na verdade, o resultado de uma longa evolução. Nem sempre foi assim, viu? Essa linha do tempo aqui mostra bem essa mudança de mentalidade. A gente começou lá atrás, nos tempos do absolutismo, em que o Estado era basicamente intocável, o rei não errava. Aos poucos a coisa foi mudando, a balança foi pendendo para o lado do cidadão. Primeiro passou a se exigir a prova da culpa do agente, depois a culpa do serviço, até a gente chegar na regra atual, a teoria do risco administrativo. Vamos entender o que ela significa. E onde é que está a base para tudo isso hoje? Está aqui, ó, bem no coração da nossa Constituição, o artigo 37, parágrafo 6º. Ele é o pilar que sustenta toda essa discussão sobre a responsabilidade do Estado. E o que esse artigo estabelece é a regra da responsabilidade objetiva. A ideia central é bem simples, mas é muito poderosa. Para o Estado ser obrigado a indenizar alguém, não precisa provar a intenção ou a negligência do agente. Basta que o dano tenha acontecido por causa de uma ação estatal. E olha, isso muda tudo para o cidadão. Então, peraí, se não precisa provar a culpa, o que precisa? Só esses 3 elementos aqui. É um checklist. Primeiro, a conduta, ou seja, a ação do agente. Segundo, o dano, que é o prejuízo que a pessoa teve. E terceiro, e muito importante, o nexo causal, que é a prova de que foi a conduta do agente que causou diretamente aquele dano. Simples assim. Certo, então o cidadão processa o Estado. Mas e o agente que causou o dano? Ele sai ileso dessa história? Não exatamente. É aqui que a gente entra numa distinção que é crucial, a diferença entre a responsabilidade do Estado e a do agente público. Olha só essa divisão. A relação entre o Estado e o cidadão é objetiva. Já a relação entre o agente e o Estado, essa é subjetiva. E o que isso quer dizer na prática? Que o Estado só vai poder cobrar do agente se conseguir provar que ele agiu com dolo, que é a intenção de fazer a coisa errada, ou com culpa, que é quando a pessoa é negligente, imprudente. E para não esquecer nunca mais a diferença entre dolo e culpa, tem uma frase que ajuda muito. Pensa assim: no dolo, o agente é ruim, ele quis causar o dano. Na culpa, ele foi burro, agiu sem o cuidado que deveria. É um jeito bem direto de memorizar um conceito que é chave aqui. Então, qual é o caminho certo na hora de pedir a indenização? O Supremo Tribunal Federal, o STF, já deixou isso bem claro. O cidadão prejudicado processa única e exclusivamente o Estado. Não pode ir direto contra o agente, não, e também não pode processar os dois juntos. A regra é: primeiro o Estado paga a vítima, e só depois, numa outra ação, a chamada ação regressiva, é que ele pode cobrar do agente. Mas, como quase tudo no direito, existem exceções. Essa regra da responsabilidade objetiva não é absoluta. Existem situações em que o Estado pode, sim, ser liberado de pagar a indenização. Vamos ver quais são. São as chamadas excludentes de responsabilidade. Elas acontecem quando alguma coisa quebra aquela ligação direta entre a ação do Estado e o dano. Lembra do nexo causal? Então, é quando esse nexo é quebrado. E aqui estão os 3 principais motivos. Primeiro, culpa exclusiva da vítima. Pensa em alguém que fura o sinal vermelho e é atingido pela viatura. A culpa não foi do Estado, certo? Segundo, caso fortuito ou força maior, tipo uma enchente ou um raio, eventos imprevisíveis. E terceiro, a ação de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o Estado. Nessas situações, a responsabilidade do Estado vai por água abaixo. E aqui tem outra distinção que é fundamental. Quando o Estado age e causa um dano, como a nossa viatura que bateu, a responsabilidade é objetiva. Mas e quando o dano acontece porque o Estado se omitiu, porque ele deixou de fazer algo que deveria, como não consertar um buraco na rua? Aí a regra muda. Nesses casos de omissão,
a responsabilidade passa a ser subjetiva. Aí precisa provar a falta do serviço. Ufa, bastante informação, né? Mas calma, para garantir que tudo ficou bem amarrado, a gente preparou umas tabelas que resumem os pontos mais importantes. Elas são ferramentas ótimas para ajudar a fixar o conteúdo. Vamos consolidar tudo com essa tabela. Na coluna da responsabilidade objetiva, olha lá, é o Estado respondendo ao cidadão, sem precisar provar culpa. Só precisa de conduta, dano e nexo. Já na subjetiva, é o agente respondendo ao Estado. E aqui sim, a prova de dolo ou culpa é essencial. É um elemento a mais. Essa é a principal diferença que precisa ficar na cabeça. Este fluxo aqui resume o caminho do processo. A primeira etapa é a ação da vítima contra o Estado. O fundamento é a responsabilidade objetiva, que é mais fácil de provar para a vítima. A segunda etapa, a ação regressiva, é um segundo momento, mais interno, em que o Estado vai atrás do agente para ser ressarcido. Mas aí, como vimos, ele vai precisar provar a culpa do agente. A lógica é proteger o cidadão primeiro. E por fim, para fechar com chave de ouro, a distinção crucial entre agir e se omitir. Na ação, como um policial que agride alguém, a responsabilidade é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Já na omissão, como uma ambulância que não chega a tempo, a responsabilidade é subjetiva e exige a prova da falha do serviço. Guardar essa diferença é fundamental. Com esses resumos, a gente cobriu os pontos essenciais da responsabilidade civil do Estado.